que a demora da implementação do zoneamento, aquelas áreas que tinham uma biodiversidade, uma boa cobertura, com o tempo, passando 10, 15 anos, automaticamente as pessoas foram desmatando, plantando. Então tinha algumas áreas que estavam propostas à comunidade de conservação que não tinha nenhuma razão mais de ser. A própria demora da implantação fez com que algumas áreas que existia possibilidades de unidades de conservação ficassem prejudicadas e não tivesse mais a condição de ser. E eu estou aqui há mais de 20 anos nesse estado. Eu quando vim já tinha um primeiro esboço de zoneamento. Teve vários outros estados que começaram depois, hoje tem o seu zoneamento. Isso o quê? Isso evita muitas perdas em termos de meio ambiente, né? Isso quer dizer, quanto mais demorar, mais difícil vai ficar. Agora, a proposta de zoneamento, ela é uma proposta técnica, em cima de questões muito claras, não tem riscar mapa. Agora foi para a Assembleia pegar algumas pessoas que não têm o conhecimento e para eles, tira esse risco daqui, passa para cá. Isso chega a ser... Você não vai falar para o cara que ele está fazendo uma coisa das mais absurdas do mundo. Alexandre Sérgio é um cara muito bom, ele tinha noção do que queria, mas aí atravessaram algumas pessoas, fizeram um zoneamento paralelo. É como se zoneamento para chegar no mapa e ficar riscando espaço. Áreas indígenas já até decretadas tiraram do mapa. Quer dizer, é tipo assim, chega a ser uma coisa maluca, né? Lógico que zoneamento, como é que foi riscado, dificilmente, se sair aqui, ele vai ter sérios problemas em outras áreas. É tipo assim, você tem uma área que é solo de areias quartzosas, solo com baixa capacidade de uso, o produtor pode até usar. Um veranico no início, perdeu 1.000 hectares. Quer dizer, não adianta querer, e outra coisa, a produtividade baixa, quer dizer, não adianta você querer usar uma lavoura que exige além da tecnologia, um certo nível de fertilidade e tal, e, quer dizer, acaba saindo mais caro e aumenta o risco de perda de safra. E isso aconteceu. Questão de plantio de soja, região do Amazonas. O próprio Embrapa coloca essa questão. Clima excessivamente úmido. O que acontece? Pragas e doenças com muito maior intensidade. Segundo, os caras vão ter maior dificuldade em colheita, porque vai estar chovendo, quer dizer, começa a chover mais cedo e termina mais tarde. Então, a própria questões ambientais não são tão favoráveis para o cultivo. O pessoal derrubou plantar, para ter um boi a cada 5 hectares, centenas de metros cúbicos de marupá, o pessoal chama de cacheta, que é uma madeira branca, amarga, fibra longa, excelente para móveis, tudo. Inclusive esse teto aqui meu aqui é de marupá. E aí um belo dia, um pessoal da indústria de madeira não tinha marfim para mandar, amarelinho claro, mandou marupá para o exterior. Marupá não existia mercado, era mogno, cerejeira, e o pessoal estava comprando marfim, eles mandaram marupá porque não tinha marfim. Aí o importador falou, que espetáculo de marfim, eu quero que só mande desse tipo. Só que quando descobriram esse mercado para exportação, milhões de metros cúbicos de marupá que tinha, foi tudo derrubado e queimado. O pessoal, por não ter um zoneamento, com certeza já sacrificaram uma quantidade enorme de recursos naturais desse estado. E hoje venderia muito mais do que ter derrubado 10, 15, 20 mil hectares para botar algumas cabeças de boi, né? Participei num inventário do uso de bacia hidrográfico das mortes para ver potencial energético. Você vê no rio a margem esquerda do Rio das Mortes, uma parte alta que tem chamado campos úmidos, que são grandes várzeas em grande altitude, que são responsáveis pela recarga de todo o aquífero da região, sendo drenado com drenos de 2 metros de largura, 3 de fundura para plantar lavoura. Quer dizer, 10 mil hectares, 5 mil hectares sendo drenados. Isso vai acabar com quem está fazendo empreendimento de hidroelétrica
no Rio das Mortes, vai ter sério problema se continuar nesse nível de drenar esses campos úmidos, que são várzeas de altitude, né? Isso estava tudo colocado no zoneamento, que eram áreas frágeis que iam ser preservadas. Enquanto não se estabelece isso como zoneamento, essa área vai tudo destruída. Então não vai faltar água para o próprio pessoal depois lá, porque chove, toda precipitação que ocorre aqui, que é muito grande, acima de 1.500 milímetros naquela região, fica armazenado e aos poucos vai se infiltrando e alimentando os pequenos mananciais. A hora que você drena tudo isso em época da chuva para garantir o plantio de lavoura, quando chegar na época da seca, essa água não vai ter como alimentar os mananciais. Até o nível da água de alguns rios vão ser afetados. Agora, tudo isso, consequência do quê? De não ter um zoneamento. A primeira coisa que aconteceu foi mal esclarecido. Então, algumas pessoas colocaram, não, o zoneamento vai fazer que você não vai poder plantar nada, você vai perder a sua propriedade, vai ficar totalmente... Quer dizer, é como se ter renda na propriedade implica em corte raso. Quer dizer, o cara imagina que a floresta é um problema, que para ele produzir ele tem que retirar. Ele pode fazer manejo florestal, pode fazer extrativismo de óleos essenciais, pode fazer um monte de atividades. Agora vai ser, com certeza, que 20 anos, quem tiver uma floresta preservada, turismo ecológico está crescendo no mundo inteiro. Então, quer dizer, são coisas que a pessoa acha que, para que a terra possa produzir, eu tenho que fazer corte raso. E o zoneamento não impede que o cara tenha a floresta e explore ela. Ele está impedindo que ele faça corte raso, que ele retire totalmente a vegetação. Então, teve falta, desde o início, de esclarecimento para a população a questão do zoneamento. E outra coisa, o zoneamento sempre foi feito numa escala de 1 para 250 mil. Um estado com 901 mil quilômetros quadrados, 250 mil, mesmo assim sendo uma escala grande, né, envolveu 56 pranchas para poder cobrir vegetação, geologia, geomorfologia, pedologia, etc. Imagina. Lógico, às vezes a região, um espaço físico tamanho dessa mesa, estava lá como uma categoria 4, 5, quer dizer, não podia ser uso, mas como questão de mapa. Com certeza nessa área podia ter às vezes 20% de área extremamente produtiva, bastava no licenciamento ambiental, na LAU, identificar aquela área, o tipo de solo, nada impediria que essa pessoa explorasse esse recurso. Mesmo isso não ficou bem claro, porque olha a unidade, 1 para 250 mil, se você tiver uma área lá de 10 mil hectares de terra extremamente fértil, ela desaparece. Se predominar 60%, 70% de areias quartzosas, ou menor condição de produção, ela vai ser considerada o que predomina. Senão eu teria um zoneamento com milhões de pequenas manchinhas, né? Então, a escala é uma escala de planejamento, é uma escala de ordenamento de uso. E isso também não ficou claro. Então o cara via lá que estava numa mancha dele como categoria tal, que ele não ia poder fazer nada, que não era verdade. É prejuízo para o governo, é prejuízo para a sociedade, principalmente para as pessoas do futuro, né? Um exemplo que eu te dei, só destruir quase o Tinho de Marupá. Se tivesse isso, milhões de metros cúbicos, os filhos desses produtores destruídos estariam hoje em uma situação bem melhor do que tendo lá um pasto degradado, quer dizer, no meio do nada lá, quer dizer, falta visão de futuro. Esse país tem pouco planejamento, principalmente no lugar de fronteira, é tudo imediatismo, né? Então, você faz um negócio aqui, faz outro lá, quer dizer, não está muito preocupado com o futuro, né?